Agora sim, começou oficialmente a super terça. As primeiras urnas das primárias presidenciais de hoje foram abertas agora há pouco no estado de Vermont. Vamos conversar com o Sérgio Patrick sobre esse dia que é decisivo para eleitores democratas, eleitores republicanos. Conta pra gente, Patrick, um pouco já da movimentação que começa nos Estados Unidos, dia agitado por aí, com um resultado que já é dado como certo, né? Um dia bastante agitado, Carol, como você disse. São apenas 5h28 da manhã aqui na costa leste dos Estados Unidos, né? Um dia que está começando, mas como você confirmou, as urnas já foram abertas no estado de Vermont e daqui a pouquinho também em Virgínia, Maine, Carolina do Norte. Isso porque hoje não é um feriado, né? Então, para que as pessoas tenham o máximo de tempo para colocar os seus votos nas urnas, né? Para fazer essa participação nas primárias dos partidos, esse horário normalmente é estendido. Em alguns lugares vai até 8 da noite, né? Então a gente vai ter aí alguma diferença, porque cada estado organiza de forma diferente. Em alguns estados, até os condados têm essa prerrogativa, e aí então você tem vários horários, mas o fato é que a super terça já começou, são 15 estados que têm votações hoje, mas um território e ainda eleitores de Iowa que vão ter os resultados confirmados na primária democrata. Então, é realmente uma quantidade muito importante de eleitores dos Estados Unidos participando dessa super terça, que deve confirmar o favoritismo de Donald Trump entre os republicanos. Ele já vem dominando até agora as primárias, só não ganhou no Distrito de Colômbia, onde fica a capital Washington. As demais primárias foram vencidas por Donald Trump com certa vantagem até e folga com relação à ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, inclusive com uma vitória na própria Carolina do Sul, né? No estado de Nikki Haley, Trump conseguiu vencer. E entre os democratas, Joe Biden está concorrendo praticamente sozinho, né, para tentar a reeleição. Há alguns nomes em cédulas em alguns estados, mas o fato é que é só uma confirmação de que Biden será mesmo o candidato democrata. As confirmações, claro, só nas convenções que serão no verão aqui nos Estados Unidos, né, no meio do ano, portanto, em julho para os republicanos e em agosto para os democratas, mas a gente já sabe que Biden e Trump têm tudo para fazer a disputa presidencial aqui nos Estados Unidos. Mais de 1/3 dos delegados em jogo nesta super terça, por isso também a importância para a gente saber qual é o tamanho do apoio dos eleitores a esses candidatos, já que energizar a base, fazer com que as pessoas saiam de casa para votar é fundamental numa eleição que tem voto facultativo como essa aqui dos Estados Unidos, né, Carol? Pois é, Patrick, você traz para a gente exatamente o que essa super terça vai nos revelar. O tamanho do apoio a Donald Trump, o tamanho do apoio a Joe Biden. Quais são aqueles estados considerados cruciais para esses dois candidatos? Qual é aquele estado em que Trump terá um maior trabalho, assim como qual será aquele estado em que Joe Biden tende a ter o maior trabalho para conquistar os eleitores? Isso vai ser realmente muito importante para a gente observar. A Califórnia, por exemplo, que é o estado com a maior população nos Estados Unidos, é um estado que normalmente vota democrata e que, por isso, tende a ter uma população mais moderada, a não ser, claro, em algumas áreas rurais. Então, talvez ali a gente tenha alguns votos a mais para Nikki Haley do que em outros lugares do país, né? Com relação ao favoritismo, ele é geral, né? É difícil imaginar que a gente tenha uma grande surpresa republicana nessa super terça, mas cada estado vai revelar aí um pouco mais do que a gente pode ver em novembro, quando a disputa for Trump e Biden, muito provavelmente, né? A ser confirmada, mas muito provável para a presidência dos Estados Unidos. E com relação ao presidente Joe Biden, tem um voto de protesto crescendo em alguns lugares, por exemplo, no Michigan, que teve primárias há alguns dias, a gente teve muitos eleitores votando como não comprometidos, fazendo um voto de protesto, principalmente porque o presidente Joe Biden dá um apoio incondicional a Israel na guerra contra o Hamas, na guerra na faixa de Gaza, e esses eleitores condenam esse apoio, protestam contra esse apoio. É provável que isso aconteça também hoje em Minnesota, com relação a Joe Biden, né, um voto de protesto de eleitores se declarando não comprometidos com o presidente, que não tem empolgado a maioria dos eleitores democratas, mas agora sofre uma crítica dura e direta com relação a esse apoio a Israel.
algo que vem trazendo de volta para a eleição, o que não acontecia já há algum tempo, os acontecimentos internacionais, né? Os problemas internacionais, as relações dos Estados Unidos com outros países, voltando a ser um tema forte dentro da eleição americana, Carol. E vou trazer mais aqui um último elemento, Patrick, para a gente encerrar mais essa conversa aqui com você na edição de hoje, que é sobre a decisão de ontem da Suprema Corte dos Estados Unidos, que torna Donald Trump elegível. Qual foi a repercussão dessa notícia por aí e o quanto que ela reflete hoje no humor dos eleitores nos Estados Unidos? Bom, o Trump declarou vitória, né? Diz que foi uma grande vitória para os Estados Unidos e esse é um sentimento republicano com relação a essa decisão. Foi uma decisão unânime, é bom ressaltar, portanto, também os juízes liberais votaram a favor de confirmar a presença de Trump na cédula do estado do Colorado. Havia um protesto, uma tentativa de alguns eleitores de retirar Donald Trump com base na 14ª emenda da Constituição, que é da época da Guerra Civil, né, para evitar aqueles responsáveis por insurreição de ocuparem cargos públicos com um juramento à Constituição. O que a Suprema Corte tecnicamente entendeu é que não cabe aos estados fazer esse tipo de análise e sim ao Congresso americano, mas há críticos dizendo que a Suprema Corte simplesmente rasgou a Constituição, né, uma das emendas pelo menos, né, e não respeitou o que está lá escrito no que é o papel, ou pelo menos, né, o conjunto de ideias que deve regir a democracia aqui dos Estados Unidos. Sérgio Patrick, começa oficialmente a Super Terça por aí, vai seguir em conexão conosco, daqui a pouquinho volta com mais informações ao vivo, direto dos Estados Unidos. Até já, Patrick. E lembrando que a nossa cobertura aqui na CNN é especial hoje. Vamos trazer todas as informações das primárias durante o dia, na nossa cobertura simultânea com a CNN Internacional. Às 11 horas da noite, anote aí, tem a América Decide de volta aqui à nossa programação, com análises da Fernanda Manhota, nossa mais recém-contratada, tem Lorival Santana também e o Américo Martins. Além de todos os detalhes, direto dos Estados Unidos, com a nossa correspondente Mariana Giangiacomo, a apresentação é da Raquel Landim, a partir das 11 horas da noite, aqui na CNN Brasil.